Fala galera, aqui no canal do Pedro Ferreira, sou Pedro Ferreira e tô aqui para mais uma vez resolver uma prova para vocês de novo do FMG, já que eu fiz a última do FMG, achei legal fazer uma sériezinha do FMG por um tempo para depois passar para outra. A não ser que, lógico, apareça alguém aqui nos comentários dizendo, pô, resolve dessa. E aí, se eu conseguir achar, nem sempre consigo. Algumas faculdades tornam a minha vida bem difícil e a de vocês, por conseguinte também, para conseguir achar alguma prova, né? Então, nesse caso, aí eu não farei, mas se vocês pedirem e eu conseguir achar a prova, eu faço e aqui explico para vocês, tá certo, galera? Mas hoje é um. Sempre bom lembrar. Caso alguém queira que seja preparado pessoalmente por mim, ou seja, eu adeque não somente as provas que você vai fazer, mas também suas dificuldades, trabalhar método de solfejo, ditado e tudo mais. Se vocês quiserem isso, o e-mail de contato já deve já tá aparecendo aqui, né? Bom que eu já estou com a jaqueta de couro preta, vai aparecer bem aqui o e-mail de contato. E se vocês quiserem, é só mandar um e-mail para lá, que vocês se juntar aos meus alunos, para que a aula é particular, mas eu faço um trabalho específico para vocês, preparo especificamente para o THE. Se quiser aprender violão também, tamo aí, beleza? Mas, enfim, sem mais delongas, a gente já pode ir pro vídeo agora, e para a tela, né, no caso. E é sempre bom, né? A gente vai começar aqui, a prova da FMG é naquele esqueminha que eu já tinha falado. Ela tem 10 questões de percepção e 10 questões de teoria, ou seja, 10 questões que você vai precisar da parte auditiva e 10 questões que não. 10 questões que são apenas teoria musical, fria e escrita. Então, hoje a gente vai fazer a primeira parte, que é somente a parte de percepção. Isso causa uma dificuldade. Eu não posso botar para vocês, para tocar para vocês ouvirem as músicas que foram usadas na prova, por uma razão de que senão eu tomo strike de copyright. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição as gravações que se aplicam, porque vocês vão ver que nem todas dá para fazer. Essa aqui de 2022, que é a que eu estou fazendo hoje, é particularmente chata nesse sentido. Tem umas coisas que não tem como eu saber qual a gravação que foi utilizada. Então, nesse caso, eu vou deixar as que eu consegui achar aqui no link da descrição para vocês verem. Já até tô com a aba aqui separada todos os links para conseguir gravar bonitinho para vocês. E aí vocês, se quiserem ouvir a questão, a resolução da questão ouvindo a música, podem dar uma checada lá. Agora, se vocês quiserem só ouvir a explicação, eu não acho que vai ser errado, não acho que vai fazer falta. Pelo menos na maioria delas. Beleza? Então, agora a gente pode começar de fato. A prova de teoria de percepção é que esse aqui é aquele disclaimerzinho, né? Que sempre tem. E você tem diversas coisas que você precisa ler, né? Por exemplo, aqui, ó. Isso você já deve ter preparado, né, quando você vai, que eu uso somente caneta azul ou preta. Se você vier com caneta verde, por exemplo, é uma caneta que eu usava muito porque na minha escola era obrigatório usar caneta, vai entender isso, mas era obrigatório usar caneta verde, então você teria que arranjar uma. Então, esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa você tem que saber. Agora, o que é interessante é isso aqui. As questões de 1 a 10 dessa prova são baseadas em textos musicais gravados em mídia digital, nos quais estão incluídos o tempo de execução de cada trecho e os intervalos para reflexão e resposta. Os trechos musicais correspondentes a cada uma das questões serão tocados 4 vezes, ou seja, você vai ter 4 oportunidades para ouvir o negócio. Isso não é muita coisa, tá? Isso pode parecer, vai dar para ouvir de boa, pá. Não é, não se enganem. Não é muita coisa, dependendo da questão pode complicar. Então fique atento. Você terá um tempo variável de acordo com a questão para marcar sua resposta. Algumas universidades dão um tempo fixo. Essa daqui disse que vai demorar, vai depender da dificuldade, né? Enfim. Após o início do áudio, em hipótese alguma, para responder. Bom, o resto acredito que seja só. Né? Não faça isso que eu estou fazendo agora de ler por alto. Leia a fundo quando você pegar o caderno, mas você já tendo preparado antes, você já vai ter lido e vai estar safo das coisas. Né? E o tempo de duração é de 2 horas, ou seja, vai ter todo o tempo da parte perceptiva, da parte de audição. Depois disso, você vai ter a parte para fazer só a parte de teoria, né? Então, acho que 2 horas é um tempo bem bom para fazer uma prova, bem de boa, não vai faltar tempo. Mesmo que você gaste 1 hora com a questão de auditiva, vai de boa. Então, aqui o marcar, né, o cartãozinho. Vamos lá. Questão 1.
A partir do texto musical desta questão, da escuta, né? E levando em consideração os aspectos que percorrem a história da música ocidental, marque a alternativa que corresponde ao período histórico do qual a peça faz parte. Aí você tem as opções renascentista, barroco, clássico, romântico ou música do século XX. Isso é uma questão que vai requerer conhecimento de história da música e de cultura musical ocidental erudita. O que acontece? A gente teve uma questão igualzinha a essa na prova de 2023, que eu resolvi na última vez aqui no canal. E qual é a parada? Assim, é importante você ter esse conhecimento de escuta. Dependendo do seu instrumento, você vai ter muito mais fácil acesso a isso, porque, por exemplo, se você toca um instrumento de cordas, né, ou canta, dependendo, canta nesse contexto erudito, né, você vai ter muito mais facilidade com essa coisa, porque você provavelmente já vai ter entrado em contato com esse repertório. Então você vai saber mais ou menos, isso aqui soa barroco, isso aqui soa moderno, que é a música do século XX, né? Então você já vai saber mais ou menos. Isso daí você só adquire, sabe, com cultura musical, escutando mesmo. Então, essa daqui não tem, eu não tenho a menor ideia do que foi tocado, né? Porque não nos dizem qual é a música que é tocada. Mas eu sei, eu tenho o gabarito, né? O gabarito da prova saiu já, e no gabarito da prova está dizendo que é uma música barroca. E música barroca normalmente ela é caracterizada por muito uso de contraponto, né? De você tem uma linha principal e aí rolando todo. Então, por exemplo, uma fuga poderia ter sido tocada aqui. É um exemplo. Uso de ornamentos no meio da música não é uma coisa exclusiva do barroco, mas é bem característica do barroco. Então, assim, composições do Bach, desse período. Normalmente o pessoal usa Bach, né? Que é o grande compositor do barroco, etc. Mas eu já tenho, né, um pouco mais de familiaridade, não sou mega especialista, mas por escuta você consegue identificar uma música barroca bem claramente, né? Ela é bem contrapontística. E isso daí é uma coisa que normalmente aparece muito, né? Enquanto a música renascentista ela não tem essa parada, ela tem um certo ponto, mas é uma coisa mais de notas muito longas, fluidas, assim, não nada de aquele contraponto barroco, sabe? E os outros períodos mais diferentes aí, é mais diferente ainda, dá pra você perceber bem a diferença. Bom, isso dito, né? Agora vamos para uma que dá para você escutar, caso você queira, vai estar aqui no link da descrição, né? Você vai ouvir um texto do Rondó K485 do Mozart. Com base no texto selecionado, é incorreto, importante, né? Incorreto, afirmar que, e aí temos as nossas opções. A métrica é ternária com subdivisão binária. Então, a gente tem que ouvir aqui a música para ver isso daqui, certo? Bom, e aí a gente ouvindo o negócio, a gente percebe claramente que a música está em 4x4, né? Essa daqui, inclusive, eu vou me arriscar de botar para tocar porque eu acredito que não vai dar problema, já que ela é uma música que já está em domínio público. Não sei se a interpretação vai dar problema, mas vamos tentar a sorte, né? A gente vê aqui. Que tem toda essa parada, todo esse ritmo em 4x4. Então a métrica não é ternária com subdivisão binária, a métrica é quaternária. Então a gente já sabe que essa é a resposta que a gente tem que marcar porque é a afirmativa de que está errada. A estrutura musical é dividida em 2 períodos. Outra coisa que realmente é verdade, se você for reparar, você vai ver que tem 2 períodos aqui na fraseologia do negócio, né? Você tem esse primeiro período aqui, marcado por esse motivo do tan, 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 que é a nota longa, mas isso daqui, né, tem pequenas variações, mas é basicamente esse o motivo, né? E aí vem o segundo motivo, né, de 4 compassos, né, que vai voltar depois para para a mesma sessão. Então são 2 períodos de fato que a gente está trabalhando aqui. Correto? Ok. A primeira sessão termina numa cadência a dominante. Isso daí teria que fazer uma análise harmônica aqui, né, para ver o que acontece. E se vocês fizerem essa análise, vocês vão ver que de fato é uma cadência dominante. Você vai fazer um dominante e aí vai resolver no primeiro grau, que era o que a gente estava trabalhando, né? Essa música que está aparentemente em Ré maior. Então, você vê que aqui você tem
exatamente um Lá, Dó, faz uma escala para resolver nesse Lá, mas que na verdade harmonicamente está em Ré. Então faz um 5-1, que é exatamente uma cadência dominante. Né? É possível observar ornamentos e cromatismos ao longo da melodia. Bom, eu já vou responder a letra E. O trecho está em modo maior, como a gente viu, sim, está em Ré maior. É possível observar ornamentos e cromatismos ao longo da melodia. Opa, abri aqui o Reaper sem querer. Então, ornamentos dá para observar, né? Porque você não vai ter você só vai ouvir na hora, mas essas apogiaturas aqui, elas são bem... É bem claro que elas estão aí. E elas são ornamentos, né? Então você vai ficar bem claro. E essa última escala que faz para retornar para o período inicial, tem vários cromatismos. Também é uma coisa que fica bem evidente quando você escuta, né? O que a gente está fazendo? Viu? Essa última frase. Cheio de cromatismo. Fica bem claro de que essa frase não é uma frase perfeitamente diatônica. Então, correto, certo? Então, essa daqui é a letra A, que é a única coisa que está incorreta. E seguimos, né? Você vai ouvir a seguir um trecho da peça Good Vibrations, de Brian Wilson e Mike Love, interpretada pelo grupo vocal The King's Singers. Com relação ao trecho, é incorreto afirmar. E aí, esse daqui eu já não vou ter como botar pra tocar, porque é uma música mais recente, então a chance de tomar um copyright é bem grande, né? Então, vamos lá. A gente vai ver aqui, a estrutura rítmica é de compasso quaternário. Sim, essa é uma música de rock, né? Originalmente, no caso, e do Beach Boys. Então, e ela é bem quaternária. Você tem a presença de uma melodia principal, também uma outra coisa que fica bem óbvia. Essa daí você vai escutar e vai falar, ok, realmente, tem uma melodia principal. A partir do compasso 13 acontece uma progressão harmônica. Essa daí seria aquela questão que você teria que, tipo assim, circula essa daqui e deixa isso daqui para ver depois. Beleza? Depois vamos ver isso daí. A letra D, o coro explora efeitos produzidos pela boca. Sim, é aquilo que eu falei. É que nem eu falei na prova de 2023, que caiu uma questão da MPB4. É a mesma vibe aqui dos efeitos da boca. E a linha de baixo sempre começa no início do primeiro tempo de cada compasso. Não. Ela não começa na cabeça sempre. Então, tá errada essa daqui. E então a gente tem que marcar a letra E. Essa daqui seria o que a gente faria. Agora, sobre a letra C, a partir do compasso 13 acontece uma progressão harmônica, eu deixaria essa daí por último, porque essa daí está falando de um compasso específico. Então eu deixaria essa por último e aí depois contaria. Primeiro compasso. Aí quando chega no 13º, você percebe o que está acontecendo. Aí você está contando, e aí você vai perceber que de fato tem uma progressão harmônica, uma coisa que fica super clara na música. Tá certo, gente? Então essa daí é a letra E. Você vai ouvir a seguir um trecho da História del Tango, Bordel de Astor Piazzolla. Outra música que talvez esteja no domínio público, mas eu não vou me arriscar. Com relação ao trecho, é incorreto afirmar que o trecho é executado por flauta e violão. Isso está certo, isso é bem evidente, né? Você escuta esses dois timbres. O trecho se encerra em uma cadência perfeita. Isso é uma coisa que você vai ter que ter percepção harmônica do que está acontecendo. E a cadência perfeita, não fala autêntica necessariamente, mas uma cadência perfeita seria uma cadência do dominante tônica, do 5, do quinto grau para o primeiro grau. Mas é uma das cadências harmônicas mais básicas. Então, quando você tem um pouco de treinamento, você já consegue entender que é aquilo. Putz, tá rolando. E escutando, você vai ver que sim. O violão é utilizado como instrumento de percussão em um trecho. Também é verdade. Você vai ver que rolam uns coisas percussivas no violão. Né? Uma coisa bem que não é necessariamente bem do tango, não conheço de tango para dizer que é do tango, mas ritmos que evocam essa coisa assim, né? O trecho é atonal. Veja bem, se a letra B, que diz o trecho se encerra com uma cadência perfeita, é verdadeiro, a D não pode ser verdadeira. Porque se você tem uma cadência
perfeita quer dizer que você tem uma estrutura tonal definida para identificar um movimento do dominante para a tônica. Logo, se a B está certa, a D tem que estar errada. Tá, Pedro, mas pode aparecer um trecho megatonal e o cara termina num 5-1. Sim, pode acontecer. Seria até um trecho... Não, eu já fiz uma música, inclusive, que faz isso, mas o efeito que você tem é um efeito meio cômico, até, na verdade, que não é o caso aqui. E ouvindo a música, você percebe que ela não tem nada de atonalismo. Então, essa daqui é a nossa resposta que a gente tem que marcar, porque ela está incorreta. E no final, a flauta faz um movimento melódico de grave para agudo ligado. Outra coisa que fica bem clara, e é bom que falam no final do trecho, então, tipo, você vai ter que só esperar o negócio acabar e você vai ver o que a flauta está fazendo e vai ver que isso daqui está certo. Então, letra D. Questão 5. Você vai ouvir a seguir um trecho do Glória, de uma das missas do Bach. Bach, né? A pessoa já tomei expor, porque fala errado, não. Com relação ao trecho, é incorreto afirmar que o compasso é composto. Assim, eu não sei qual missa que foi utilizada, qual glória de qual missa foi utilizada, porque o Bach compôs várias. Ele compôs mais de 1000 músicas, então eu não sei qual que eles escolheram especificamente para fazer. Porém, em geral, missas nesse período do Bach não usam compasso composto, ou seja, compasso simples, a maioria das vezes. Para preparar para o meu THE, onde na Unirio você tem que ler piano, você tem que ler à primeira vista piano. Vamos botar para você uma coisa que você tem que ler à primeira vista. Eu trabalhei muito coral de Bach, então eu pegava os corais dele e ficava lendo para aprender a ler à primeira vista para piano. Não me lembro de ter encontrado um que fosse composto. Pode ser que tenha, pode ser que seja, pode ser. Mas vamos deixar essa daí assim para colocar. Porque essa daí eu já vou dar o spoiler. Esse é o gabarito, é a letra A. Agora, sem escutar é meio difícil afirmar isso. Mas provavelmente eu diria que era essa mesmo que eu não tivesse. Sabe? É uma peça escrita para coro e orquestra. Bom, sendo uma glória de uma missa, ela ou pode ser só para coro, ou pode ser para coro com orquestra. Nesse caso, é uma de coro para orquestra, uma coisa que fica bem óbvia quando você escuta. Apesar de não ter a gravação aqui, você consegue identificar uma peça que seja somente para vozes, uma peça que tem vozes e outras coisas, outros instrumentos. Então, essa daí é uma coisa bem simples. A linguagem é polifônica. Mesmo que eu não tivesse escutado, eu diria que essa daí estaria provavelmente certa. Porque Bach é muito polifônico. Não necessariamente, ele pode fazer uma melodia acompanhada, né? Não necessariamente precisa ser polifônico, mas a tendência é que seja uma coisa polifônica, contrapontística. Então, né? E é uma peça tonal, muito difícil não ser uma peça, nem sei se, acho que não, considerando o período, se o Bach não tem peças não tonais. Para mim, aqui o tonalismo, inclusive, era a vanguarda, né? O cravo bem temperado, que meio que estabelece o tonalismo. O tonalismo é uma formação polêmica, eu sei, mas enfim, é desse período. Então, dá para dizer que é uma peça tonal. Isso daí daria para dizer até sem escutar. Faz parte de uma obra sacra escrita no período barroco. Essa aqui dá 100% para dizer que é correta, mesmo sem ter escutado. Por quê? Porque você está dizendo que é uma glória de uma missa, então é uma obra sacra, isso é bem óbvio. Do período barroco você mata porque é uma peça do Bach, né, do Bach pai, porque tem o Bach filho, que não seria o caso, mas sendo o Johann Sebastian Bach, você mata que é isso aí mesmo. Então, tá certo. Essa daqui, e a única que está errada é a letra A, que é o que a gente deve marcar justamente. Questão 6. Você vai ouvir a seguir um trecho da Imperial March, né, a Marcha Imperial, como a gente fala aqui em português, do John Williams, ou seja, o tema do Star Wars do Darth Vader, né? Que é super famoso, inclusive esse que eu vou poder cantar lá para você, já tá na minha cabeça, quase todo mundo conhece, porque é muito bem escrito esse tema. Considerando a escrita do trecho em compasso quaternário simples, com a semínima com unidade de tempo, está dizendo para a gente 4x4, né? É incorreto afirmar que as 3 primeiras figuras rítmicas apresentadas pelos metais no compasso 5 são semínimas. Então, eu posso não ter como mostrar a gravação aqui, que senão eu vou tomar copyright strike, mas eu posso mostrar a partitura para vocês. Coisa que vocês não vão ter acesso, mas que essa é uma melodia que é simples de responder as coisas
E eu só vou usar o auxílio da partitura para vocês terem uma ideia, né? Aqui, ó. Então, compasso 5 seria 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, é verdade. Essa partitura aqui, né, não começa do jeito que a peça começa. A peça começa com compassos de introdução, né? E esse compasso aqui, inclusive, acho que está escrito aqui, isso não tá. Mas esse compasso aqui seria justamente o compasso de início do negócio. Então, esse compasso é como se fosse o compasso 5. Então, nós temos aqui que nas 3 primeiras figuras são semínimas, de fato. Então, essa aqui está correta, por isso a gente não deve marcá-la. O tema é apresentado pelos metais. A partir do compasso 5 é ritmicamente construído somente com figuras de semínima e colcheia pontuada mais semicolcheia. Apesar desse ser, de fato, um motivo rítmico e muito importante, por sinal, para o negócio, que é o tan, 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 tan. Então, 3 semínimas, mais essa figura que está falando da colcheia pontuada com semicolcheia, né? Que é o que a gente tem aqui. Só que aqui a gente já tem, né, o que seria não uma semínima, mas uma mínima. Que, se eu não me engano, ele não fala, né? Ele fala uma mínima e pronto. Só isso já daria para matar. Mas se você for ver, continuando, você tem essa figura do aqui, e essas duas figuras aqui não estão também contempladas. Ou seja, a letra B é a nossa resposta, é a resposta que a gente tem que dar. Sacou? A letra B está incorreta e por isso é a nossa resposta. Do quinto ao oitavo compasso é possível localizar, vamos resolver as outras só para, né, vocês terem para tirar a dúvida. É possível localizar 4 figuras de colcheia pontuada mais semicolcheia no tema dos metais. Então, 4 figuras do compasso 5 ao compasso 8, né, que falou? O compasso 5 ao 8. O 5 seria esse aqui, né? 1, 2, 3, 4 figuras. Corretíssimo. Os trompetes e trombones realizam um desenho rítmico idêntico durante todo o trecho. Essa redução aqui que eu estou usando é para piano, né? Mas o tema é feito em trombones com trompete. Então, sim, tá certo, porque são eles que estão fazendo o negócio, dando toda a questão rítmica. E por último, a acentuação rítmica do tema apresentado pelos metais enfatiza a acentuação do compasso e o andamento da música. Sim, isso é uma coisa mais musical, até que musical no sentido estrito da coisa, né, de ouvido. Você vai perceber que, de fato, né, a acentuação rítmica do tema enfatiza a acentuação do compasso. Pam, 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 pam. Então, assim, tá certo, tá correto. E ela dá ainda o andamento, ela dá a pulsação para a música. Pam, 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 contando bem no tempo da música. Bom, galera, então a gente aqui agora continuando, né, com essa questão 7, outra música que eu não posso mostrar, mas que vai estar no link, que se chama You're Still a Young Man, do grupo Tower of Power. Assinale a seguir a alternativa que melhor transcreve a linha melódica do trompete, que executa as notas mais agudas. Essa daqui é uma daquelas questões safadas, né? De você ter que realmente pegar o teu ouvido e usar ele muito, né? Você vai ter 4 chances para escutar o negócio. Então você já pode ver que elas começam idênticas até esse compasso aqui, né? O primeiro, o segundo e o terceiro compasso são idênticos em todas as opções. Então você precisa, você pode se antecipar, né? Esperar esse Fá chegar e aí ver qual vai ser a nota. Você vai fazer um intervalo de terça, você vai fazer um intervalo de quinta, você vai fazer... Aqui tem terça de novo, aqui tem quinta e aqui tem quinta. Então você mataria, bom, primeiramente por isso, né? Para ver qual é o que está sendo feito, né? E você vai matar, se você ouvir o negócio, você vai ver que não é um intervalo de terça, é um intervalo bem claramente de quinta, né? Porque o negócio vai para quintas. Então, você já poderia matar a letra C e a letra A, correto? Ficaria entre B, D e E.
E só que aí você vai ver que claramente a nota não faz a quinta e aí desce, faz a quinta e sobe, para depois descer. Então a gente pode matar a letra E, porque a letra E tem essa figura de descida. Então, nesses tipos de questão, você tem que sempre sacar essas paradinhas, sabe? Assim, de vez em quando é muito difícil você tentar, tipo. Lógico, se você tiver muito talento, muito treino nisso, você consegue transcrever na hora que está sendo dito. Mas se você não tem, tipo eu, você pode usar você usa essas percepções, que é o intervalo que está sendo feito, o movimento, se está sendo para cima, se está sendo ascendente ou descendente. E isso vai matando para você. Tipo, agora, só nessa brincadeira a gente já matou, que é ou letra D ou letra B, né? Aí a gente vê que elas continuam iguais e aqui a gente mata, por último. Por quê? Porque você vai ter uma pausa e aí vai voltar na mesma nota. A letra B não diz isso. A letra B diz que mata e aí volta uma terça abaixo. Então, a letra D é a resposta correta. Sacou? É assim que eu gosto de fazer esse negócio. Tem 4 só chances para ouvir. Então você tem que olhar bem rápido e ver, bom, o que tem de diferente, o que tem de diferente. Ah, tá, beleza. E engraçado, eu falei que os três primeiros compassos são iguais, mas não são, né? Tem essa diferença aqui. Então o A e o C você já poderia matar logo no início. Pra você ver como é que é, né? Você vai tentando fazer um negócio rápido. Mas, enfim, de qualquer forma, funcionaria a letra D. Entendeu? Com essa metodologia. Você vai ouvir a seguir um trecho da música In a Sentimental Mood, composta e gravada por Duke Ellington e John Coltrane. Considerando que o trecho possui 12 compassos escritos em compasso quaternário simples, 4x4, assinale a alternativa com a indicação do local no qual o saxofone realiza uma apogiatura. Então, a apogiatura é aquela coisa que a gente estava ouvindo tá na música do Mozart, o papam, sabe? Assim, quando vai atacar, tatam, 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 dá uma notinha logo antes do ataque, sabe? Tatá, tatá. E essa daqui, cara, não tem muito segredo. Você vai ter que contar os compassos mesmo para ver qual o tempo que o negócio aparece, sabe? Não tem muito mistério, é só difícil. Você vai ter que escutar e contar. E se você fizer isso, você vai ver que tem claramente, né? É meio complicado, depende de como é que tá a escuta, mas você vai ver que a resposta certa é a letra D, que ela aparece no terceiro tempo do 11º compasso. Essa daí não tem muito mais como me estender, mas essa eu recomendo fortemente vocês olharem o link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Questão 9. A partir da escuta do trecho da música Os Boêmios de Anacleto de Medeiros, assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre os elementos que constituem o trecho. Importante isso. A maioria das coisas até agora estava sendo incorreta. Agora são as corretas, beleza? O compasso é binário simples. Verdade. A melodia principal é executada predominantemente em staccato. Verdade também. A situação do prato acontece predominantemente no contratempo. Verdade também. Então essa daí a gente já mata logo na primeira. Essa tá certa. Show. E você vai vendo que as outras, né, já começa. Essa daqui é bem tranquila porque você já consegue matar. Na primeira afirmativa você já mata as 3, né? Compassa quaternário simples. Não, você vai ver que, até pelo ritmo da música, né, que tá rolando, você vai ver, né, nesse ritmo que, que o compasso é binário simples. Isso é bem claro. Então você vai ver que só a letra A ou B podem ser. Então, é uma coisa bem tranquila. E a melodia principal, você sacar a diferença, é uma das coisas mais tranquilas de você perceber inicialmente. A diferença de um staccato para um legato. Você percebe claramente que é staccato. E aí a última coisa é uma... né, depois que você já matou essas duas, vai fácil. E agora, para encerrar, você vai ouvir a seguir trechos de 2 versões cantadas do Pai Nosso Vissungo. A partir da comparação dos 2 cantos é incorreto, voltamos para o incorreto, afirmar que... Essa daqui é difícil, porque essa daqui... Quais versões eles estão usando? Eu não sei. Então, né? Tudo que eu posso dizer para vocês é que a resposta correta, quer dizer, que a afirmativa é incorreta, e por isso a gente tem que marcar a letra C.
A última nota do primeiro canto é homônima da primeira nota cantada no segundo canto, que emite uma oitava acima. Isso você vai ter que escutar para perceber, não tem muito jeito, né? O primeiro canto possui textura menos densa que o segundo canto. Isso é uma coisa que é fácil de perceber normalmente. O segundo canto possui métrica e acentuação rítmica característica de um compasso composto. Outra coisa que é fácil de perceber normalmente. O primeiro canto é realizado de forma solo, muito fácil de perceber, enquanto o segundo canto possui intervenções de outras vozes e de instrumentos de percussão. Também simples de perceber. Então, essa daqui provavelmente as duas primeiras você conseguiria matar tranquilo. Essa é a nossa resposta, que é uma coisa mais complicada de você tem que realmente ouvir de maneira bem atenta para sacar. A letra D. Os dois cantos realizam um movimento melódico descendente em altura durante a pronúncia do texto Padre Nosso com Ave Maria. Então, você teria que ver. Isso é uma de contorno. Você talvez tivesse que dedicar uma das suas escutas só para matar essa. Mas uma vez que você fizesse isso, você ia perceber que é bem claro quando tem um movimento melódico descendente ou ascendente. Então, isso daí eu acredito também seria simples. Talvez tivesse que matar uma das suas visões, mas seria simples. No segundo canto, ao entrar a voz, é possível perceber a realização de uma anacruse. No primeiro canto, não é possível definir a realização de uma anacruse em virtude de uma métrica menos regular do que a do segundo canto. Considerando que o segundo canto, como a gente viu, tem instrumentos de percussão e outras vozes, ela deve ter uma métrica muito mais possível de você perceber que tem uma anacruse. E a anacruse normalmente é uma coisa fácil de perceber, pelo menos eu acho. Tem gente que acha que tem uma certa dificuldade, mas é uma coisa mais simples de perceber. Então eu acredito que na segunda escuta você já conseguiria matar essas. E aí ficaria só a letra C para você verificar, que é a resposta que você tem que ver, porque de fato eu não ouvi as gravações, não sei quais são, mas você veria que não acontece isso daqui. Ela estaria incorreta, então a letra C você tem que marcar. Tá certo, galera? Bom, por hoje é isso. Pode voltar aqui para mim. E vamos ficar por aqui por hoje. A gente depois vai ter a parte 2, onde eu vou resolver as questões só de teoria musical que tem no resto da prova. Se você quiser, né, deixar aqui o e-mail de contato, se você quiser, né, lembrando novamente, ter aula comigo, para que eu te prepare especificamente, pensando nas suas dificuldades, pensando nas coisas que você quer fazer, o que você quer aprender e a faculdade que você quer passar, ou se você só quer aprender teoria musical ou violão, pode falar comigo que eu dou aula. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado e até